Muita gente tem dificuldade de decorar os nomes das técnicas do Taekwondo. Às vezes porque não aprende de forma correta, às vezes porque não pratica de forma correta, ou às vezes é uma dificuldade mesmo relacionada ao aprendizado de um novo idioma. O Taekwondo, as nomenclaturas, né, utilizadas no Taekwondo, digo Taekwondo, o WT, o Kukkiwon, né, esses que eu pratico e é o que eu falo aqui no nosso canal. Não digo que é qualquer outro tipo de modalidade. Porém, as dicas que eu vou dar para você aqui, elas são bacanas para você utilizar em qualquer situação quando envolve um novo aprendizado de um novo idioma, né? Então, vamos supor, você é brasileiro, quer aprender inglês, por exemplo. E as dicas que eu vou dar para você aqui, algumas delas, com certeza você vai conseguir ter mais facilidade e fixar melhor o seu aprendizado. Mas vamos direcionar para o Taekwondo, porque o canal aqui é sobre Taekwondo. E eu vou dizer uma técnica que eu utilizo, que eu utilizei durante o meu aprendizado e que eu passo para os meus alunos. Essas dicas com certeza vão te ajudar. Vamos lá, eu não vou nem numerar aqui, porque eu estou falando agora, aqui estou conversando com você, não tem nem roteiro. Mas vamos pensar da seguinte forma. Nós temos alguns sentidos, nós temos a audição, nós temos a fala, nós temos a leitura, nós temos, não vou dizer sentido fisiológico, mas alternativas e recursos para a gente aprender, fixar melhor as coisas que a gente fala, que a gente aprende, que a gente, enfim, quer estudar, né? Então, uma dica que eu dou, vamos supor que você queira aprender o nome do Dolyochagi, por exemplo. É um nome simples, tá? Dolyochagi é uma técnica simples, provavelmente você sabe qual que é um chute semicircular, mas não vou focar agora na definição, né? No que significa esse nome, mas sim como que você faz para aprender e fixar cada vez mais. Uma dica que eu dou é: perca a vergonha de falar. Muita gente tem vergonha de falar um idioma diferente do natural, né? Do idioma nativo dele. Então, por exemplo, sou brasileiro, então é comum que brasileiro tenha vergonha de falar algo em inglês. E isso normalmente acaba dificultando o aprendizado, né? Porque a gente tem que falar, a gente tem que utilizar esse idioma de uma forma que se torne mais natural. Então, a primeira dica que eu dou é: perca o medo de falar um idioma diferente do seu. A segunda dica: fale. Uma coisa é perder o medo, outra coisa é executar. Então, você perde o medo de falar e fala. Outra dica, terceira dica: fala o nome dessa técnica, no caso do Taekwondo, ou uma tradução no caso do inglês, por exemplo. Vou dar uma dica para você, para contextualizar isso. Mas vamos falar Dolyochagi, Apchagi, vamos sempre mais fácil. Apchagi é o chute frontal. Então, se você tem dificuldade de decorar, você sempre associa as duas palavras, tanto a em coreano quanto a traduzida, né? No caso em português, né? Então você fala Apchagi, chute frontal. Ponto. Mas fala com vontade, porque você vai falar, você vai ouvir e, em alguns casos, você vai ler. Se aquela técnica estiver numa apostila, numa revista, num livro, alguma coisa relacionada na internet, num post, num artigo. Então, lê em voz alta, porque você vai aguçar também a sua audição e a sua dicção. Você vai começar a se acostumar com aquele idioma. Eu, quando comecei a aprender o nome, né, os nomes das técnicas, das bases, das posturas, das partes do corpo do Taekwondo, para mim foi muito difícil, porque eu não tinha ninguém que me falasse dessa forma. Eu já estou te entregando aqui um conteúdo que com certeza vai te ajudar bastante. Outra dica que eu te dou. Então, a gente já tem perder o medo de falar um idioma diferente, a gente já tem falar, né, em voz alta e ouvir, e falar incluindo a tradução associada. Apchagi, chute circular. Monton Churugi, soco no plexo, né, no meio. Olgul Churugi, soco no rosto. Então a gente vai fazendo essa tradução simultânea, e isso vai fixando o nosso aprendizado, vai fixando a nossa tradução. E uma dica fundamental, tá? Isso vai depender um pouco mais de um dom que você possa ter, é ensinar. Mas como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Ensine para você mesmo.
Ou ensina para o seu colega do lado, faz uma dupla, um trio, um quarteto, seja lá o que for, e pega uma apostila. O que é Dolio-Chagi? Dolio-Chagi é chute semicircular. Melhor, Dolio-Chagi é um chute semicircular. Então, isso vai associando, isso vai fixando. Eu sempre digo que a melhor forma de você aprender é ensinar. A ordem de aprender e ensinar, ela pode inclusive estar invertida. Ou seja, você primeiro ensina para depois você aprender. Basta você ter uma leitura, né? Então, espera aí que tive que parar o vídeo aqui porque passou uma pessoa aqui do lado. Estou no meio da rua, numa área guardada aqui, mas tá na rua, então tem tráfego de pessoas. Então é basicamente isso. Perca o medo, fale o nome da técnica, fale o nome da técnica e a tradução simultaneamente, escute, ensine para o seu colega, para o seu parceiro de treino, para o seu colega de treino, enfim, e tome iniciativa de você falar sem medo. Mas eu tenho medo de falar errado. Não importa, né? O teu professor, que na teoria ele deve saber o significado dessas técnicas, ele não pode ficar te discriminando ou te humilhando porque você falou alguma coisa errada, e sim, ele tem que te corrigir quando tiver errado. Mas para isso, para o seu professor te corrigir, você tem que expor que você não sabe. E ficar naquela de que você está tentando enganar o seu professor, dizendo que eu sei o nome da técnica, eu conheço o nome da técnica, e chega na hora você não consegue apresentar aquilo para o seu professor não vai saber aonde que ele pode atuar numa correção. Isso, inclusive, cai no mesmo recurso, né, que a gente utiliza, e digo eu, né, como avaliador dos meus alunos, é o que eu utilizo nos exames de faixa. Eu sempre deixo bem claro isso para eles. Eu prefiro que, se você for errar uma técnica, que você erre com consciência. E não que você, vamos supor que você tenha dúvida e aí faça uma cópia do colega do lado. Porque se você tem dúvida, o colega do teu lado também tem dúvida, quem é que é o errado? Quem é que está com falta de conhecimento? Quem é que a gente vai atuar numa correção? Então, o mestre, o professor, né, eles têm que saber quem e quando corrigir. Para isso, os alunos têm que ser sinceros. Então, erra, mas erra com vontade. O professor saber que você errou. Parece até um pouco paradoxo, mas não. Eu, particularmente, eu prefiro identificar o erro do meu aluno do que achar que ele sabe e, na verdade, ele não sabe. Ele está escondendo porque está com vergonha de errar, porque está com vergonha de ser reprovado no exame de faixa. Enfim, independente do motivo. Então, para você ter confiança no que você está fazendo, sendo certo ou errado referente àquela técnica, você tem que estudar, você tem que batalhar, você tem que aprender, você tem que buscar conhecimento, você tem que perguntar para o professor, perguntar para o instrutor, perguntar para todo mundo. Mas você não pode ter dúvida. Entendeu? Então, dentro do Taekwondo, voltando para a mesma coisa, eu falei que ia fazer um comparativo no inglês também. Por exemplo, blue, uma palavra simples, significa azul em inglês. Então, como você vai aprender? Blue, azul, yellow, amarelo, green, verde. Então, você faz essa associação de tradução, daqui a pouco essa palavra já se torna automático, né? E quando você lê aquela palavra, você automaticamente já faz uma tradução mais rápida e você consegue entender. De certa forma, vale comentar aqui, agora falando em idiomas, não estou falando na nomenclatura das técnicas do Taekwondo, sim em idioma. No idioma, é mais interessante que você não decore a tradução, mas sim que você comece a associar significados dentro da própria língua. Por que isso? Porque uma mesma palavra em inglês, por exemplo, ela pode ter significados diferentes de acordo com o contexto. Exatamente. Então você precisa tomar cuidado com relação a isso quando for aprender outro idioma. Mas essas regras que eu falei, essas dicas que eu te falei, vão te ajudar. Porém, a forma de aprendizado para você se tornar um fluente em uma língua, alguma coisa assim, ela tem que ser diferente. Não é com tradução simultânea, e sim com entendimento, com compreensão, né? No inglês chama de comprehension, em compreensão. Aí sim, as coisas vão se tornar bem mais fáceis. Porque, como eu falei, palavras, elas possuem sinônimos. E no caso do português, né, vamos botar lá, rodar e girar, significam basicamente a mesma coisa. Elas são sinônimos, mas são duas palavras diferentes. Acredito eu
que em outras línguas, né, praticamente em todas as línguas também possuem isso. No inglês não é diferente, né? O coreano pode ser que não seja diferente também. Então, no coreano, por exemplo, muita gente chama mondolho, por exemplo. Mondolho, rodar, girar e tal. Então, chute giratório. Aí tem as variações do mondolho. Mondolho hurachagi, mondolho pakachagi, mondolho antiagi. Enfim, sim, mondolho antiagi, mondolho neryochagi, enfim, não importa. Então, a dica que eu dou são essas todas. Perca o medo, fala, ouça, ensine, mesmo que você não saiba, faça a tradução simultânea em alguns contextos, porém, quando se tratar de idiomas, outros idiomas, aprendizagem de outros idiomas, espanhol, francês, italiano, não importa, aí você tem que compreender e não fazer uma tradução simultânea. No caso do Taekwondo, é algo fechado. O nome daquela técnica ela é fechada, tem os sinônimos, mas não são nomes fechados, então é mais fácil de você associar, tá? Essa é a minha dica de hoje, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. E também coloca nos comentários se você gostou dessa dica. E depois, se você decidir praticar utilizando essas dicas, coloca também nos comentários aqui se isso fez sentido para você e se realmente te ajudou no seu aprendizado. Isso é muito importante. Lembrando, o que eu falo aqui no canal são coisas relacionadas ao meu entendimento, à minha forma de dar aula, de ensinar. Pode ser que tenham pessoas que pensem diferente, ajam diferente, e tá tudo bem. Mas o que eu falo aqui é baseado na minha experiência. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, ajuda a gente pra caramba, encaminha esse vídeo para seus amigos, no grupo do WhatsApp, enfim, que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço.